Olá, galera! Professora Sara, vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de ética profissional. Quero desejar primeiramente uma boa tarde a todos. O horário que você estiver assistindo, né? Eu sempre faço isso, eu sempre falo no horário que eu tô aqui gravando, sem lembrar que vocês não vão estar assistindo nesse horário, é o costume, né? Mas que todos no geral tenham um bom dia, que vocês possam ter bastante proveito dessa matéria. A gente já conversou sobre alguns assuntos, né? Já estamos aí bem adiantados, caminhando para o final. Eu já tinha falado em algumas aulas, né? Que essa matéria é uma matéria bem curtinha, são apenas 30 horas aulas. Então vai ser bem tranquilo da gente finalizar. Ao final, vou dar uma explanada aqui, só para a gente recordar, né? Todas as aulas que vocês assistem vão acompanhadas de uma atividade. Em geral, são atividades assim bem curtas que eu mando, só mesmo uma recapitulação do que a gente fez. Eu sempre comento com vocês que não dá pra gente trazer toda a lei aqui na íntegra, né? É impossível, ficaria uma aula muito cansativa, apesar de que eu já acho cansativa porque envolve muita leitura, mas seria ainda mais cansativo. Então, por isso eu procuro colocar aqui no slide os pontos mais importantes. Porém, eu sempre digo isso para vocês, que vocês têm que estar fazendo a leitura completa da lei. Não adianta pegar por base só o que a gente coloca aqui na aula, é muito pouco, né? Mesmo que isso fosse em sala de aula, não é pelo motivo de estar sendo dessa forma online, mas assim, sempre o conhecimento, ele vai partir principalmente do aluno. Então a gente precisa do empenho de vocês. Vocês necessitam buscar conhecimento, precisa buscar aí no meu caso as leis, ler ela na íntegra, buscar tirar as dúvidas, isso é muito importante. Porque o que eu trago para vocês é só um pequeno gostinho para que vocês tenham essa fome, né, de conhecimento. Eu já até falei isso com vocês. Não adianta ter a faca e o queijo na mão. Precisa ter a fome para se alimentar desse conhecimento. Nada é perdido. Às vezes você vê uma matéria assim e fala, nossa, mas que matéria, né? Tem gente que não gosta de ética profissional. Eu gosto bastante de legislação, mas tem gente que fala, não, que é isso, gente? Pra que estudar isso? Pelo contrário, galera, é muito importante. Por exemplo, professora, por que eu, que vou me formar em técnico de enfermagem, tenho que saber quais são as atribuições privativas do enfermeiro? Poxa, meu amigo, para você não causar nenhum dano ao seu paciente realizando uma atribuição que não é da sua alçada. Então a gente tem que conhecer toda a legislação, o que é que causa multa, o que é que causa censura, o que é que causa saiu tudo errado, né? Embolou. O que causa a cassação do seu registro profissional para que a gente possa desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível, né? Quanto mais conhecimento, mais poder a gente tem. Então não se apegue a fazer só o que é o mínimo para fazer as provas aqui do curso, né? O curso terminando, vocês vão buscar melhorias de vida. Acredito que grande parte aí quer se empenhar em fazer um concurso público. Então, são coisas importantes para a gente levar para o nosso dia a dia e poder desenvolver as nossas atividades. Vamos lá dar início. Nós já falamos aí da Lei 7.498, falamos sobre a lei que também instituiu a criação do sistema Corém-Cofém, ao contrário, né? Cofém-Corém. Falamos aí um pouquinho da Lei 8.080, que é uma lei orgânica da saúde enorme, e a gente trouxe aí alguns pontos. Então, nós já caminhamos bastante nessa parte de legislação. E hoje nós vamos falar sobre o Decreto 94.406, de 87. Ele regulamenta a Lei 7.498. Como vocês podem perceber, eu estou até aqui no slide, ó. Essa lei 7.498 de 86, ela teve esse decreto justamente um ano depois, em junho de 87. O que a gente precisa entender? Um decreto e uma resolução, eles não podem sobrepor uma lei. Eles vêm para regulamentar ou para alterar algum artigo, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui mais para frente, só para eu dar um exemplo mais realístico para vocês, fica mais fácil da gente compreender. Vamos lá. Aqui.
A lei número 8.906, ela vem para alterar o artigo 23 da lei 7.498. Então, uma resolução ou um decreto, eles não têm poder de sobrepor a lei. A lei é como se fosse o pai, né? O pai tá que tá na moda aí. Então, a lei é o pai que tá É ela que manda na nossa regulamentação, né? E o decreto 9.406, ele veio para regulamentar a lei. Mas se a gente já tinha a lei, né, pode surgir essa dúvida. Professora, se a gente já tinha uma lei que fala sobre o exercício da profissão de enfermagem no Brasil, se fala o que é a atribuição de cada um, para que o decreto? O decreto, ele veio para esmiuçar essa lei. Então, ele vai falar de maneira mais específica, por exemplo, do que são as atribuições de cada um. Ele vai aí colocar em pratos limpos para que não fiquem dúvidas. É para isso que serve o decreto, tá? Então, vamos lá. Sobre o que fala o decreto 9.406 de 87, bem antiguinho aí, né, galera? Eu, por exemplo, nem era nascida, né? A novinha. Mas é verdade, eu não era nascida nessa época. E olha só, né? Hoje eu tô aqui exercendo a profissão. Então, esse decreto, ele regulamenta a Lei 7.498, hoje a língua tá aqui, não trava a língua, né? Que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem e outras providências. O decreto, ele vai praticamente explanar pra gente as mesmas coisas que a lei trazia de maneira mais clara. Então, o exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei 7.498 de 86 e respeitados os graus de habilitação, é privativo do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da sua respectiva região. Então, o que esse artigo primeiro está dizendo aqui pra gente? Depois dessa leitura, né? Ele diz quem são os profissionais da enfermagem, quem são eles? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar e parteira. E lembrando ainda que não está aqui na lei, mas a gente tem a resolução 477 de 2015 que fala pra gente sobre o enfermeiro obstetriz, né? Então, esses 5 são os profissionais da enfermagem. Fiquem atentos para isso, porque pode ter pegadinha. Tipo assim, numa prova de concurso, ou até na nossa prova mesmo, né? Essa não, porque eu já tô contando, mas o que eu quero que vocês se atentem? Só um minutinho, galera, beber um gole de água aqui, porque o tempo tá muito seco, minha voz tá até um pouco fanha, peço desculpa aí pra vocês, mas é por causa dessa secura do tempo, tá terrível sobreviver em Brasília, né? Principalmente para quem tem problema respiratório, que é o caso da prof, tô sofrendo muito. Então, vamos lá. Então, fiquem atentos com esse tipo de pegadinha, porque pode cair lá para vocês. Segundo a Lei 7.498, quem são os profissionais de enfermagem? E aí, quem são? A gente vai acrescentar o enfermeiro obstetriz? Claro que não. Isso que eu trouxe para vocês é uma explicação, ele não está explícito na lei, mas a gente entende que tem ainda aí o enfermeiro obstetriz. Porém, se te trouxer lá uma pergunta, o que está na íntegra da lei, aí você vai colocar o que está no papel, que é o quê? Enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira. Então, esse artigo primeiro fala pra gente quem são os profissionais de enfermagem e mais um ponto. Esses profissionais de enfermagem, apesar de que serem formados, eles só poderão exercer a profissão se estiverem inscritos no Conselho Regional da sua jurisdição. Ou seja, se você trabalha no DF, você tem que estar inscrito obrigatoriamente no Corém-DF. Nós também falamos disso quando falamos aí da criação dos conselhos e do COFEM, né? Artigo 2º. As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. Ou seja, as instituições de saúde têm que ter, obrigatoriamente, o planejamento e a programação de enfermagem. O que é o planejamento e a programação? É a participação da equipe de enfermagem dentro da assistência à saúde. Nada mais que isso. Terceiro, a prescrição de assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem. Lá na frente, quando a gente for falar do
CEP, que é o Código de Ética da Enfermagem, nós vamos explanar sobre a SAE, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. E ela inclui aí a prescrição da assistência de enfermagem, avaliação, planejamento, tudo isso. Então, essa prescrição da assistência de enfermagem, ela é parte da programação de enfermagem, que tem que estar incluída no programa de assistência do paciente. Não existe assistência ao cliente só com médico ou só com fisioterapeuta, é uma equipe multiprofissional, né? E aí, nós entramos de novo naquela parte, eu vou dar uma leiturinha rápida aqui, mas que a gente já tinha falado disso lá na Lei 7.498. O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferido nos termos da lei. Vamos voltar aqui na outra lei rapidinho. Eu já tinha até deixado aberto aqui numa página que a gente vai usar, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Na lei, a gente já falava isso aqui, ó. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica conferido nos termos da lei. Então, vejam que isso não é uma inovação. Como eu falei para vocês, o decreto ou a resolução, ele não pode sobrepor a lei. A lei é o maioral, tá? Então, tudo que a gente fala aqui, ele tá só trazendo pra gente de forma mais clara o que vai se dar aí nessa lei, mas ela não tá modificando nada, né? Então, o titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica, obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira, segundo os respectivos da lei, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro ou de enfermeira obstetra ou obstetriz. Vocês veem que frisa várias vezes que para a pessoa ser enfermeira, ele pode ser ou enfermeiro ou enfermeira obstetra obstetriz. Por isso que eu deixei bem claro para vocês que são 5 os profissionais da enfermagem. Porém, aqui na lei fala pra gente de 4, né? E aqueles que não são abrangidos pelos itens anteriores obtiveram título de enfermeiro conforme o disposto do Decreto 5.387 de 61. Aí, da mesma forma, vai falar ainda na lei quem são os técnicos de enfermagem, quem são os auxiliares de enfermagem. Quem são esses, os técnicos de enfermagem? Quem fez o seu curso e tem o certificado ou diploma do curso técnico de enfermagem. Tem que ser expedido de acordo com a legislação, ou seja, tem que ser certificado pelo Conselho de Educação, pelo MEC, tudo certinho. E também são técnicos de enfermagem aqueles que fizeram seu curso em escola estrangeira. Eles vão passar por um acordo de intercâmbio e vão ter a revalidação do diploma como técnico de enfermagem no território nacional. Beleza até aqui? E aí, da mesma forma, auxiliar de enfermagem. Então, quem são os auxiliares de enfermagem? Aquele que fez o seu curso de auxiliar de enfermagem. Na outra aula eu até falei pra vocês, né, que eu fiquei devendo isso e eu não pesquisei, mas na verdade eu acredito que não tenha mais o curso de auxiliar de enfermagem, pelo menos não que tenha conhecimento. Depois eu vou pesquisar e realmente se tiver eu trago pra vocês, mas acredito que não. E não tem mais o curso de auxiliar de enfermagem, porém quem fez isso antigamente continua sendo profissional da saúde, né, da enfermagem. Então, quem são os auxiliares? Titulado certificado de auxiliar de enfermagem, conferido pela instituição de ensino. O titular do diploma que se refere à Lei 2.822. O que era esse diploma? Antigamente, eu já até expliquei isso também, a pessoa não precisava passar por um curso onde ela tinha um aprendizado científico. Ela simplesmente aprendia ali na prática a profissão e com isso ele era considerado enfermeiro. Depois que foi regulamentada a profissão e parará, fez todos os conselhos, ficou decidido que essas pessoas que tinham a regulamentação como enfermeira, elas passaram a ser auxiliares de enfermagem. E o titular do diploma, que também foi conferido pela Lei 2.604, expedido até a publicação da lei, que é esse caso aí que eu trouxe para vocês, né? Aí aqui, o titular do enfermeiro prático
ou prático de enfermagem expedido até 64 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, o Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas instituições da Federação. Nos termos dessas leis e decretos, decide que esse pessoal vai ser enquadrado como auxiliar de enfermagem. E também as pessoas que fizeram curso estrangeiro vão fazer o acordo de intercâmbio cultural e revalidar o seu certificado de auxiliar de enfermagem no Brasil. Então, aqui a gente fala de como cada um faz para ser a respectiva profissão. Da mesma forma, a parteira. Aquela que fez o curso, que foi o titular do certificado previsto no decreto, aí fala aqui pra gente o decreto, a lei, tudo certinho. E quem fez curso estrangeiro, da mesma forma, vai fazer o intercâmbio cultural e revalidar o seu diploma do Brasil para que seja aí considerado um parteiro no território nacional, né? Uma parteira ou parteiro. Passado essa parte de como cada um faz para poder exercer a sua profissão, que diploma que eu preciso para isso, né? Vem aí a parte do que incumbe a cada profissional. Qual é a tarefa de cada um? Nós não vamos ler tudo para não ficar muito cansativo, até porque a gente já falou isso lá na nossa lei, na 7.498. Porém, aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. Primeiro, aquela dica que eu dei continua valendo. Lembra que eu falei para vocês que tudo que se está relacionado com direção de órgão, organização e direção dos serviços de enfermagem, planejamento, organização, coordenação do serviço de enfermagem, consulta e auditoria do serviço de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Então, sempre coloca isso aí no seu coração, grava no seu coração para não esquecer. Sempre que falar de direção, organização, coordenação do serviço de enfermagem, tem que vir acompanhado de enfermagem no final da frase. É privativo do enfermeiro. Por que tem que vir acompanhado de enfermagem? Porque pode acontecer direção do órgão de saúde. A direção do órgão de saúde, ela não é privativa do enfermeiro. Ela pode ser exercida por um médico, por um assistente social, qualquer outro profissional do nível superior da saúde. Então, é por isso que a gente precisa se atentar para que no final da frase sempre tenha do órgão de enfermagem. Aí sim é privativo do profissional enfermeiro. Aí no slide eu coloquei bem para todo mundo poder ler tudo, né? A gente não vai ler tudo para não ficar tão cansativo. Como integrante da saúde. Então, pulamos de série. Primeiro a gente estava falando do enfermeiro enquanto atividade privativa, só ele pode realizar. E agora nós vamos falar um pouquinho enquanto integrante da saúde. Ele pode fazer isso, mas outro profissional da enfermagem também pode realizar isso. Participação no planejamento e execução da avaliação do programa de saúde, prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição. Então, peraí, professora, um técnico de enfermagem pode prescrever uma medicação previamente estabelecida? Não. O médico pode prescrever medicamento previamente estabelecido. O odontólogo pode prescrever medicamentos previamente estabelecido. Então, veja o que a gente fala. O serviço do enfermeiro como integrante da saúde. Note que não é mais privativo, porque, por exemplo, a prescrição de medicamento pode ser feita por outros profissionais do nível superior como integrantes da saúde também, né? Tá, vamos lá, pulando essa parte que depois vocês vão ler, que eu sei que vocês vão ler tudo. Nós vamos aqui para o que é, deixa eu achar, o que é papel do técnico auxiliar de enfermagem. Aí só voltando aqui rapidinho, que eu sublinhei porque é importante, o artigo 9º diz: as profissionais titulares do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica, além das atividades de que trata o artigo precedente, inclui. Ou seja, o enfermeiro obstetra ele vai fazer tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, como privativo do enfermeiro, ou também como integrante da equipe, e além disso ele vai prestar assistência à parturiente ao parto normal, identificação das distócias obstétricas, ou seja, qualquer problema que acontecer aí na hora do parto, né?
tomada de providência até a chegada do médico, realização de episiotomia e episorrafia, com aplicação de anestesia local quando necessário. Episiotomia é o corte que se faz, né, na hora do parto, e episorrafia é a sutura desse mesmo. Então vamos lá. O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares do nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro. No que o técnico vai assistir o enfermeiro? Planejamento, programação, orientação da supervisão das atividades de enfermagem, na prestação de cuidado diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral no programa de vigilância epidemiológica, na prevenção e no controle sistêmico da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistêmico dos danos físicos que possam ser causados em pacientes durante a assistência à saúde, na execução dos programas referidos, nas letras I, no item 2 do artigo 8. Vamos lá ver o que fala a letra I do item 2, só para a gente não ficar perdido. Artigo 8, letra I. Execução da assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia. Então, aqui está falando que o técnico vai auxiliar o enfermeiro, né, assistir ao enfermeiro nos partos sem distócia. Eu voltei para conferir, porque é legal a gente deixar tudo bem amarradinho, né? Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9º desse decreto, que são justamente as que falam do enfermeiro obstetra, e integrar a equipe de saúde. Então, aqui está o papel do técnico de enfermagem. Lembrando que quando a gente fala do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, todo o seu papel tem que ser desempenhado com supervisão do enfermeiro. Não se esqueça disso. Então, cheguei para trabalhar e não tem enfermeira no meu plantão. Eu vou poder desempenhar as minhas atividades? Não vou. O técnico tem que ser obrigatoriamente, ou o técnico auxiliar, supervisionado por um enfermeiro responsável, ok? Então, agora, o que são as atividades do auxiliar de enfermagem? Lembrando que a maioria das instituições de saúde, hoje em dia, não tem mais auxiliar de enfermagem. Então, quem desempenha esse papel é o técnico de enfermagem, tá? Preparar o paciente para consultas e exames e tratamentos, observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas, executar tratamentos especificamente prescritos. Onde que está prescrito? Na prescrição de enfermagem ou prescrição médica, né? Ministrar o medicamento por via oral ou parenteral. O que é a via parenteral? Pode ser subcutânea, pode ser endovenosa, pode ser intramuscular, né? Realizar o controle hídrico, fazer curativos. Quero que você coloque aí um asterisco. Vou acrescentar aqui no meu slide. Vocês vão colocar no de vocês. Opa, coloquei foi um X. Vocês vão acrescentar. Pode ser o jogo da velha, pra gente não esquecer. Isso aqui, ó, pra você lembrar que isso é pegadinha. Por quê? Fazer curativos, mas aqui não especifica que tipo de curativos. São curativos relacionados, mais à higiene, mais a fazer uma troquinha de gado, coisas simples. Curativos que exijam alta complexidade, cobertura, eles são privativos do enfermeiro, beleza? Nem o técnico, nem o auxiliar vai realizar essa atividade, tá? Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. A gente só vai realizar isso aqui sobre prescrição médica, tá ok? Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Ali na sala de vacina o técnico tá super atuante, né? Efetuar o controle do paciente e de comunicantes em doenças transmissíveis. Vamos ver lá que continua, é muita coisa pro povo fazer, né? Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Então, aqui, ó, mais um ponto para a gente colocar em uma hashtag atenção. Vamos lá.
Porque hashtag atenção. Fiquem atentos. O técnico auxiliar podem realizar, por exemplo, teste rápido, desde que seja sob a supervisão do enfermeiro, e ele não vai realizar o diagnóstico, tá ok? Então, fiz um teste rápido lá para sífilis, correu o teste, eu já vi que é sífilis, mas eu não vou realizar o diagnóstico. Quem vai fazer isso vai ser o profissional do nível superior, tá? E aí tem várias atividades, até participar de procedimentos pós-morte. Então, se atentem para isso, são muitas coisas que o técnico auxiliar realiza. E como eu falei para vocês, como na maioria das instituições hoje em dia não se trabalha mais, não se contrata o auxiliar de enfermagem, quem vai fazer todo esse papel é o técnico em enfermagem, tá ok? E aí a parteira incube, prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido. Parágrafo único. As atividades de que trata esse artigo são exercidas sobre a supervisão do enfermeiro obstetra, quando realizadas em instituição de saúde e sempre que possível sobre o controle e supervisão de unidade de saúde, quando realizadas em domicílio ou onde se fizerem necessárias. Então, a parteira, ela vai realizar esse serviço de assistência, quando for possível, quando estiver em ambiente hospitalar ou numa unidade onde seja possível esse controle, vai ser realizado sob a supervisão do enfermeiro obstetra, tá ok? As atividades relacionadas no artigo 10 e 11, o artigo 10 e 11 são os que falam da atividade de cada um, do técnico e do auxiliar, né? Somente poderão ser exercidas sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. A gente já tinha falado disso aqui, eu acho que já ficou bem explicado, né? Incube a todo o pessoal de enfermagem. Aí aqui são atribuições comuns de todo mundo, do enfermeiro, do técnico, tá? Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem, ou seja, o nosso Código de Ética que nós ainda vamos estudar. Quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos. E aí aqui eu até corrigiria isso quando for o caso, né? Na verdade, toda a assistência que é prestada, ela vai ser anotada no prontuário, até mesmo como uma forma de respaldo para o profissional. Aquilo ali comprova que você realizou ou não algum tipo de procedimento, né? Na administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para provimento de cargos e função e contratação do pessoal de enfermagem de todos os graus a prova de inscrição no Conselho Regional da respectiva região. Ou seja, você só pode ser contratado ou admitir um cargo, seja ele onde for, no estado, no município, se você tem a inscrição do Conselho Regional. Então, não adianta se informar e não fazer a inscrição que você não vai poder atuar, tá? Os órgãos e entidades compreendidas nesse artigo promoverão, em articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, as medidas necessárias à adaptação das situações já existentes com as disposições desse decreto, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. Ou seja, sempre tudo que for decidido sobre a enfermagem vai ser articulado juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem, né? E vai ser adaptado de acordo com o decreto e com a lei que nós já temos. E aí a gente finaliza essa parte por aqui. Nós vamos voltar num próximo bloco falando um pouquinho sobre a Lei 8.967, que ela vai fazer uma alteração do artigo 23 da Lei 7.498. Estudem, a prova tá chegando, já já nós vamos ter mais atividades e a gente se fala na próxima aula, tá ok?